Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville Bom dia a quem está nos assistindo, boa noite para quem está na Europa e boa madrugada para quem está na Indonésia. Estamos começando o programa 05, direto ao ponto, e eu estou na companhia dos meus amigos Luciano Habib e Adilson Caetano Buzzi. Hoje temos muitos assuntos, alguns deles, acredito que 3, voltados às mulheres. E eu recebi a pauta aqui, cada um apresenta a sua sugestão de pauta. Não sei quem sugeriu a pauta, o Chico do Neymar. Só fui reclamar com ele, falar, porra, tá ficando louco, já tomei o amarelo. E, enfim, sabe assim, né? Acho que acordou meio, como se diz, acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. O Chico do Neymar, o que significa isso, meu amigo Luciano Habib? Olá, amigos, estamos começando esse programa número 05. Obrigado, Dr. Buzzi, por estar aqui com a gente, Luiz Veríssimo, um grande amigo. E a pauta está extensa, né? 3 voltados para as mulheres, e essa do Chico do Neymar é referente ao comentário que o Neymar fez numa de suas últimas partidas de futebol, em que, pelo estado do juiz, né, ele estaria com o Chico. O que é o Chico? Faz referência, né, à menstruação da mulher. Só que daí teve o pessoal do mimimi e teve o pessoal que compreendeu, né? Porque daqui a pouco nós vamos passar aí o período do resto das nossas vidas não podendo falar mais nada de coisas que nós falamos, e não tem nada a ver com machismo. O Chico do Neymar diz referência ao quê? Que a mulher, ela fica irritada, né? Ela tem problemas de temperatura, a menstruação dela faz com que ela tenha alterações psicológicas, que é uma coisa natural, né? E ele quis fazer essa referência à arbitragem. E não tem nada a ver com coisa suja, com coisa que nós possamos fazer com que tenha uma imagem ruim do juiz, né? Mas foi isso, até ele riu, foi uma brincadeira, né? E nas redes sociais nós tivemos mulheres a favor do Neymar e outras contra o Neymar. E deu para perceber que a maioria das que foram contra, vocês vão acreditar, era o pessoal de esquerda, gente. Então, nós temos que começar a pautar essas questões do dia a dia, em que as nossas palavras, as nossas conversas deixem de virar mimimi. Eu acho que o Neymar não foi infeliz no que ele falou, né? Se alguém não achou certo, tudo bem, foi uma opinião. Porque ele falou na televisão que abrange muitas pessoas. Eu acho que o fato de falar, de ter uma opinião, ainda mais no momento acalorado, né? E como ele mesmo riu, o Chico do Neymar não tem nada mais do que eu acabei de exemplificar. Tu fica admirado com isso? Quero te lembrar que nós estamos no país da Erika Hilton. Por falar, aliás, não é a Erika Hilton, é o travesti Erika Hilton. Nós temos que parar com essa situação de que ela é uma mulher trans. Não, eu já vi outros vídeos de diversos travestis falando: eu sou travesti sim, e a Erika Hilton também é travesti. Eu só peço permissão para vocês, deixa eu também cumprimentar os nossos seguidores, porque feminicídio, uma modalidade de homicídio que tem crescido gradativamente no estado de Santa Catarina e tem colocado o Brasil no pico do mundo. Estamos chegando com direto ao ponto no programa de hoje. Agora, vamos lá. E esses são os pontos das mulheres. Quero te fazer uma pergunta. Tu conhecia já essa expressão, Chico? O Chico do Neymar? Não, o Chico conheci. Não achava nada demais. Não vejo nada demais. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tu conhece a Cirilinha? Na nossa terra, não tem esse tipo de expressão. Ô, Adilson, tu sabe que eu liguei para este cidadão aqui, nascido em Porto Alegre, porque de gaúcho não tem nada. Eu falei para ele: Luciano, tu está de Varde?
E ele, o que é isso? Bom, nós temos que também O identificar. que é isso? Mas ele não sabia. Nós temos que identificar, Veríssimo, quem é o gaúcho de campanha e quem é o gaúcho de apartamento. Né? Tem um outro parceiro nosso que também, gaúcho, nascido lá, onde mesmo? No Passo da Areia. Passo da Areia, não sabia o que era um carreto. Não. O meu amigo André Lima, que está morando aqui em Joinville há bastante tempo e que é de Porto Alegre também, mas você falou em Maria da Penha e feminicídio, Adilson. Exatamente. Muitas pessoas confundem o que é Lei Maria da Penha e o que é feminicídio. A Lei Maria da Penha, ela veio para proteger principalmente a relação que existe entre o marido e a mulher. Maria da Penha, ela veio proteger a mulher das ameaças, enfim, de todo o constrangimento que ela possa sofrer durante o período em que ela está vivendo, né, no mesmo domicílio. E o feminicídio já é um pouco diferente. O feminicídio é uma modalidade de homicídio que é qualificado em razão do sexo da mulher. E deve haver também essa relação doméstica. Inclusive, houve uma alteração bastante grande, né, dentro do Código Penal, que elevou a pena mínima do feminicídio de 20, atingindo até os 40 anos, quando as outras modalidades desqualificadoras do homicídio, ela inicia nos 12 e termina nos 30. Então, isso é um assunto que nós vamos debater no programa de hoje. Pois é. Então, acabou o Chico? Acabou o Chico? Não, o Chico continua depois do próximo intervalo comercial depois, né? Então, eu quero dizer que estou aqui no apoio da Agidev. Canecas, bottoms, camisetas, chaveiros, cadernos, faça seu brinde com a Agidev. Dê uma ligadinha para o 3436-3126, código de área 47 da cidade de Joinville. E faça o seu orçamento. Agidev, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais, também utilizando-se de uma forma para agregar renda, fazendo as suas canecas e também os seus brindes. Bom, vamos falar sobre Joinville. Temos movimentações e agenda de pelo menos 3 pré-candidatos a deputado estadual. Eu quero começar pelo dia 10, sábado pela manhã, lá na Sociedade Rio da Prata. O presidente da Câmara, vereador Diego Machado, está convidando os amigos, vai reunir amigos lá no Rio da Prata para comemorar o seu aniversário. Apenas comemorar, porque o aniversário vai ser dia 15, quarta-feira, que é o mesmo dia da emancipação, que é a fundação de Piraberaba. E também, de sexta-feira agora, na BCLESC, o nosso amigo Eduardo Sesconeto estará reunido também amigos e colegas lá da Celesc. E também tem outro aniversário já agendado, né, Luciano? Acabamos de receber, antes de iniciar o programa, o convite do deputado Maurício Peixe, que vai comemorar o seu aniversário lá no Rancho Timbé, no dia 3 de maio, um domingo. No ano passado eu participei, né? Foram muitas pessoas, muitos amigos, lotou, foi lá na sede dos despachantes, Veríssimo. E esse ano ele resolveu ampliar, eu acho que é lógico, né? Preparando já a campanha eleitoral de 2026. E nesse encontro do Diego Machado, lá na Sociedade Rio da Prata, já confirmaram suas presenças e pela primeira vez eles estarão juntos aqui em Joinville, o senador Espiridião Amin e o pré-candidato a governador, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. A propósito, mais uma pesquisa foi divulgada, desta vez uma pesquisa do Instituto Veritas, encomendada pela CNN. E Jorginho Melo, 57,8%, configurando uma vitória já no primeiro turno. E lembrando que a candidatura da esquerda
ela, por enquanto, ainda não teve nenhuma movimentação que dê esperança à esquerda. E eu vou esperar com expectativa, provavelmente no final de semana, na próxima semana, a pesquisa está sendo feita nos dias 7, 8 e 9, que é a pesquisa Datafolha, com intenção de voto para presidente da República. A primeira já estimulada já com o governador de Goiás, o Caiado. Uma surpresa, uma preocupação, aliás, uma expectativa, é esse encontro do PSD, de João Rodrigues, da União Progressista, de Amin. E onde é que está o MDB? Será que estará junto nesse encontro no próximo final de semana, pela primeira vez? É no outro, dia 10. Dia 10? Aqui... Aliás, dia 10. Dia 10 é Não, dia 18. Dia 18, né? Dia 18. E onde é que está o PMDB? Aliás, o MDB de terra forte e firme aqui no solo do norte de Santa Catarina. Será que estará junto? E Luciano? E o Rodrigo, Rodrigo Coelho, né? Ainda não definiu, né? Ainda está naquela dúvida. Eu acho que ele vai acabar sendo aconselhado por amigos, se é que não foi até agora, e desistir de comprar uma passagem para o Titanic. Ele tem que cuidar da sua campanha, deputado federal. Aliás, nós vamos precisar aumentar a nossa representatividade lá em Brasília. Já perdemos uma candidata por um bom motivo, que é a Regiane Gambim, do Novo. Ela assumiu a prefeitura, não é mais candidata. Em seu lugar, assume o vereador Érico Vinícius como candidato a deputado federal. Nós precisamos aumentar a nossa representatividade, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa. Agora, eu estou curioso, a quantidade de mulheres que vão participar. O Veríssimo comentou agora há pouco que a prefeita foi convidada para uma palestra em Porto Alegre, é isso? Na quinta-feira ela vai estar em Porto Alegre, foi convidada para uma palestra sobre as mulheres na política. E ela, evidentemente, que cancelou em função disso. Ela tentou falar comigo pessoalmente por telefone, mas não conseguiu. E o Thiago Boing é que me deu essa informação. E é claro que a entrevista foi transferida por um bom motivo. A Regiane vai representar bem a mulher joinvilense e a Prefeitura de Joinville neste evento lá em Porto Alegre. E aí eu pergunto, onde estão as mulheres joinvilenses na política para esta eleição? Eu só vi até o presente momento a vereadora Tânia Larsson se manifestar, como deputada, pré-candidata a deputada federal. E as outras mulheres, as mulheres que levantam a mão, que é importante a mulher na política, que abrem comissões, no Congresso, na Leste, enfim, cadê as mulheres de Joinville para participar do pleito? Tem uma que inclusive é favorita. Eu acho que ela tem grandes chances, que é a vereadora Vanessa Rosa do PT. Ela é a primeira suplente, sem ter sido vereadora, e agora que ela tem esses 4 anos de mandato, ela é, na minha opinião, Adilson, uma das favoritas e pode ser a única mulher a representar Joinville na Assembleia e na Câmara Federal. Andando pelas ruas de Joinville e também nos pontos mais da conversa do Senadinho, parece que estão querendo botar água no chope da Vanessa Rosa. Parece que querem lançar ela para deputada federal e lançar uma outra candidata do PT a candidata a deputada estadual. Mas isso ainda é tudo um jogo que não se assentou nesse tabuleiro do xadrez. Eu tenho uma informação que vai ao contrário da sua previsão. No PT existe uma rivalidade entre a vereadora Ana, a ex-vereadora Ana, que é a primeira suplente, e a Vanessa Rosa, que é a vereadora que se elegeu. O que acontece? A vereadora Ana
ela é funcionária do gabinete do deputado federal Pedro Kissay. E o Pedro Kissay está fazendo força, está forcejando para que a ex-vereadora Ana seja candidata a deputada estadual, para fazer dobradinha com ele e com isso ele conseguir votos aqui em Joinville. Com isso ela prejudicaria a pretensão da vereadora Vanessa Rosa, que certamente vai fazer dobradinha com o deputado com o ex-deputado Francisco de Assis, que é o candidato a deputado federal aqui de Joinville. Mas me disse recentemente o ex-deputado Carlito Merz, ex-prefeito Carlito Merz, que inclusive é marido da Vanessa, que ela é candidata a deputada estadual, e ele confirmou realmente essa intenção da ex-vereadora Ana Lúcia de sair candidata, aconselhada pelo Pedro Kissay, a deputada estadual aqui em Joinville. Nós vamos chegando já no próximo bloco, Veríssimo, e antes de a gente fechar, eu quero falar para vocês, recebi um vídeo de uma pessoa, um paciente que foi operado pelo Dr. Chueda, recebi ontem dele. 10 dias de operação, jogando futebol de campo, batendo falta e batendo pênalti. Simplesmente espetacular. E num grau de dificuldade que ele comenta para mim no áudio, daqueles de deixar a pessoa realmente por um período muito longo sem poder fazer esforço físico. Então, o pessoal que está com problema aí no seu joelho, né, na parte desportiva, a Orthoprime, um dos coordenadores médicos está lá, Dr. Marco Antônio Chueda, aqui em Joinville, um dos mais renomados médicos do Brasil. Você pode encontrar através de uma consulta pelo 99730910, Orthoprime. Muito bem, nós vamos a esse intervalo e retornamos para o segundo bloco aqui no programa Direto ao Ponto. Instante só, já voltamos. Chegamos à segunda etapa do Challenge Chaoyang de mountain bike. Estamos em Alfredo Wagner, um dos destinos mais procurados e desejados de Santa Catarina. Alfredo Wagner une tudo que o mountain bike merece. Trajetos completos para todas as categorias, tanto amador, esporte ou pro. Tem também a e-bike e a gravel. Um percurso de muita natureza e paisagens de tirar o fôlego, que vão ficar na sua memória. Você não precisa ser um atleta profissional. Basta querer fazer como a gente, curtir o mountain bike de verdade. Nós, do Challenge Chaoyang de mountain bike, aguardamos você aqui, Alfredo Wagner, então se inscreva e não fique de fora. Há uma preocupação, e eu dei um exemplo há pouco, do PT, que não há necessidade de lançar duas candidatas à Assembleia Legislativa. As duas são afrodescendentes, as duas são professoras aposentadas, uma já foi vereadora e a outra é vereadora. Não há sentido nenhum do PT aceitar esta segunda candidatura, porque no caso da Vanessa se eleger deputada estadual, quem assume é a vereadora Ana, a ex-vereadora Ana. Então seria interesse dela trabalhar para a Vanessa, para eleger a Vanessa e ela ser vereadora efetiva 2 anos. Mas acontece que ela tem como patrão o Pedro Kissay, que é o deputado lá do Oeste, que certamente vai se eleger, porque não tem adversário no Oeste, no extremo Oeste do PT. Então,
os partidos têm que ter esse cuidado e não lançar muitos candidatos. E eu vou dar outro exemplo, o Partido Republicano. Para que 2 candidatos a deputado estadual? E agora, segundo o Adilson revelou no último programa, nosso aqui, vai ter uma vaga para deputado estadual de uma mulher de São Francisco do Sul. Eu acho que os partidos têm que pensar em eleger, pelo menos os nossos diretórios aqui municipais, eleger representantes e não contribuir para o excesso de candidatos. Mas a legislação eleitoral, viu, Veríssimo e Luciano, ela permite esse número exagerado de candidatos por partido. Cada partido pode lançar 150% do número de cadeiras a ser preenchido. Nós temos 40 deputados estaduais. Então, cada partido ou federação pode lançar 60 candidatos. Então, Joinville sempre tem sofrido com esse problema. Por quê? Porque todos os partidos, todas as federações, elas focam na cidade de Joinville. Aqui eles procuram inchar os partidos com candidaturas. E outra, cada partido e federação tem que reservar 30% das vagas para as mulheres. Então, no último programa, até eu comentei que o Republicanos tem 2 candidatos em Joinville, até aí tudo bem, e está lançando uma candidata a vereadora, a deputada, na cidade de São Francisco do Sul. Tudo bem, sem problema. Eu acho que São Francisco poderia até lançar um candidato, homem também. Mas, nesse momento, o interessante seria, na minha análise, para o partido e para o Partido Republicano, lançar uma ou até 2 mulheres na cidade de Joinville e aproveitar os votos da cidade de São Francisco do Sul, que lá também tem um contingente bastante grande de votos, para eleger o maior número de deputados, inclusive uma deputada feminina de Joinville também, né? Agora, o problema de 2 candidatos a deputado estadual pelo Republicano de Joinville, eu acredito que é justamente para preencher a legenda. Por quê? Porque lá no final vai ser analisado o quociente eleitoral e também o quociente partidário. Quanto mais votos a legenda, o partido, aquele número do candidato e o número de legenda, o número de partido somar, vai contar também para o número de cadeiras que ele possa ocupar, que vai ocupar lá na Assembleia Legislativa. Agora, vocês lembram quando foi a última vez que Joinville teve, não sei se foi 4 ou 5 deputados? 5 deputados estaduais. Lembram qual foi a campanha que foi adotada naquela época? Voto certo, voto por Joinville. Voto certo, voto Qual Joinville. é o problema de conseguir reeleger 5 deputados? Mas A mentalidade está muito pulverizada, querem fazer voto para tudo que é lado para aumentar a questão da legenda. Pô, vamos centralizar as pessoas que nós sabemos teriam condições de poder se eleger. na oportunidade, naquela época, eu lembro perfeitamente, elegemos 5 deputados. O Joinville teve a oportunidade de ser o presidente da Assembleia Legislativa naquela oportunidade. Mas picuinhas de deputados eleitos pelo mesmo partido dizimou, isolou as lideranças políticas partidárias naquela oportunidade aqui da nossa região. O delegado, com exceção, o delegado e o Jaime Duarte, né? Exceção de Vite Freita, que foi um deputado exemplar. Nós tivemos Raulino Rosca, né? E quem era o outro mesmo? Os dois do PSDB. Carlito, não, foi o Carlito? Foi o Carlito ou foi o Dentinho? Foi um deputado do PT também. Então, fizemos na oportunidade 5 deputados. E já tivemos 3 deputados federais. Já tivemos 3 atuantes. E hoje temos apenas o Zé Trovão. O Zé Trovão. E aqui, me perdoe se eu estou insistindo, mas nós devemos ter a consciência de que eleger deputados federais significa trazer mais emendas para Joinville. Emendas. Citei no programa passado o exemplo do Coronel Armando. Que até agora está pingando, né? Essa sede da GIDEV, não, do NAIP, custou 7 milhões e 200 mil reais. A emenda dele contribuiu com 5 milhões.
Então isso aí é um exemplo que devemos eleger bastante deputados federais. Mas antes de passar o próximo assunto, Luciano, antes que eu esqueça, quero aqui te parabenizar pelo excelente programa com a doutora Coral. Eu assisti em 2 etapas e terminei de assisti-lo agora pela manhã. A doutora Coral realmente é uma das personalidades aqui de Joinville. Uma coisa que ela repetiu, que é importante, eu não lembrava, ela tem 50% de sangue italiano e 50% de sangue alemão. E ela diz no seu programa, na sua entrevista, que ela, Adilson, não sei se você acompanhou, que ela, quando estudante, ela lia jornais brasileiros para os vizinhos italianos que não sabiam uma palavra em português. Ela pegava o jornal e lia em italiano para os vizinhos, para eles se inteirarem do que estava acontecendo lá na comunidade onde ela se criou. E quero deixar um grande abraço para a doutora Coral. Ela passou uma mensagem para a gente, parabenizando pelo programa, né, pela firmeza das nossas propostas, e acho que a gente está na linha certa, né? Afinal de contas, a doutora Coral, né, tem um raciocínio mais longe do que a gente. Então agradecemos aí o apoio da doutora Cleusa Coral Gunning, e que receba outros títulos, doutora. Tá, e agora, se me permite, nós elogiando a doutora Cleusa, que é uma senhora que faz e acontece na cidade de Joinville. E por que as mulheres continuam criticando o posicionamento da deputada Érica Hilton? Pois então, eu venho acompanhando esse processo da questão da Érica Hilton já desde o tempo que ela foi eleita presidente da Comissão da Mulher, né? E aí houve uma grande rejeição das mulheres pela fala muito grotesca que ela teve quando assumiu a comissão, né? Chamando as mulheres de lixo, imbecis, enfim. E aí, muitas, vou dizer entre aspas, colegas dela, né, travestis do Brasil inteiro, estão criticando ela pelo posicionamento dela perante a comissão, porque ela não deveria ser a presidente da comissão, e sim uma mulher biológica, né? E ainda chamam ela de travesti, que ela não é uma mulher trans, ela é uma travesti, porque ela não está operada. E elas correspondem a isso. Uma mulher não é apenas a menstruação, não é apenas o útero, não é apenas a sua genitália. Uma mulher é mais do que isso, até porque nós teremos mulheres cisgêneras que não terão útero, que não menstruarão. Opa, isso aqui é misoginia, porque um macho biologicamente está querendo decidir o que é ou não é mulher. E eu, quanto travesti, fico preocupada com essa obsessão que a Érica Hilton tem diante das mulheres biológicas. Porque assim, ela tem que se aceitar quanto travesti e entender que ela é uma travesti. E ela não é uma mulher biológica e nunca será uma mulher biológica. Inclusive, vi um vídeo da Rogéria com o Jô Soares falando... Vocês lembram da Rogéria, né? Tempo da Rogéria. A Rogéria falando no programa de Jô Soares que ela é uma travesti. Ela não é operada, né? Mas tem todos os dons da mulher, enfim... Mas ela é uma travesti, então a Érica se acha uma mulher trans, enfim, então não sou eu que estou falando, a minha opinião, vou me resguardar, mas quem está falando são as próprias colegas biológicas, vamos dizer assim, dela, né? Então as travestis estão falando que ela não deveria estar lá. E qual a sua opinião sobre isso? Porque eu acho um absurdo, concordo com as mulheres da comissão, que caíram em peso contra a deputada nos dias seguintes. Então, e votaram nela para presidente. Que a maioria quem votou foi a oposição, né? São as governistas. E ela faz parte dessa base e que acabou sendo eleita. Então não foi pelas mulheres totais que estavam lá na comissão. Algum assunto nessa área aí, Adilson? Não, eu só me impressiono porque como é que elegeram um homem por nome mulher, Érica Hilton, exato, como presidente da Comissão da Mulher lá no Congresso Nacional.
A explicação política é que o PSOL, o partido da deputada Érica Hilton, que não é do Rio Grande do Sul e nem de Santa Catarina, é de São Paulo, foi que o PSOL tinha direito à presidência na Comissão das Mulheres e escolheram a Érica Hilton. Mas eu quero mudar de assunto. Essa semana eu recebi um telefonema de um amigo que estava há 5 semanas na Flórida, e é um dos amigos de maior poder aquisitivo que eu tenho, um amigo de longa data, que eu gosto muito dele. Ele mora na Rua Lages, num condomínio de 1 por andares, e ele me telefonou, perguntando se era verdade que o Hospital Municipal São José seria estadualizado. Eu notei que ele tem algum problema pessoal com o Adriano, não vou aqui entrar no mérito, e ele veio para cima de mim com argumentos de que não daria certo, que isso aí iria prejudicar a comunidade. Eu não quis argumentar com ele, porque a pessoa que é passional é difícil tu argumentar. Quer discutir política com um petista? Não dá. Não tem, são passionais, insistem, dizer que o Lula é honesto, e tu vai, como é que tu vai travar um diálogo com uma pessoa que pensa assim? Mas a verdade é que a estadualização do Hospital São José é uma importante medida para nós aqui de Joinville. Número 1, a Prefeitura vai dispor de cerca de 350 milhões de reais anuais para destinar para as suas verdadeiras necessidades, que é asfaltamento, manutenção do município. Porque o Estado vai assumir a folha de pagamento e o custeio do São José. Vai transformá-lo num hospital regional. Me dizia esse amigo que o regional de Joinville, que é do governo do Estado, não funciona, não sei o que, mas a gestão vai ser diferente. A gestão vai ser... Ele quer argumentar o hospital regional com o futuro São José estadualizado com o regional. Mas ele tem que comparar com o hospital infantil, porque o São José vai ter como gestora uma organização social. E nós temos aqui um exemplo de que funciona na área da saúde, que é o Hospital Infantil de Joinville, que tem uma organização social que é um exemplo para o país. Agora, cabe ao governo do Estado ou à Prefeitura, não sei quem vai licitar, cabe investigar bem e não trazer picaretas de organização social para gerir a administração do Hospital São José. Não vai ter problema nenhum no atendimento, porque os servidores continuarão no município, a mesma equipe vai continuar trabalhando, não vai ter problema, comprometimento nenhum no atendimento. Agora, voltando na questão da eleição dos deputados, somando com essa questão da estadualização do São José, vamos fazer os cálculos, gente? São em torno de 400 milhões que sobrariam no caixa da Prefeitura. 350 por ano. Isso. Aí nós elegemos 4 deputados federais. Quantos milhões cada deputado tem direito? Não. Acho que não sei se é 27 milhões. 27 milhões. 27 milhões. Vezes 4 dá 80... Não, mas é claro que nem todos vão destinar... Não, mas vamos fazer um cálculo... Metade. Então já são 450 milhões aí, mais os deputados estaduais. Então vejam a importância de somar tudo isso e fazer com que nós, o meu vizinho, o seu amigo, venha e vote no candidato de Joinville. Vocês estão entendendo esses números? Porque quando a gente reclama que o governo não está colocando dinheiro nas ruas de Joinville, na saúde de Joinville, é porque faltou esse dinheiro. Então essa é a importância do governo estadual estar assumindo, como disse o Veríssimo, a sua manutenção, né? E a importância de nós focarmos sim na eleição dos deputados aqui da nossa região. Muito bem, vamos ao só um pouquinho, Luciano. Coloca aí o pessoal
nos pergunta como é que pode entrar em contato com a produção aqui do programa Direto ao Ponto. Pessoal, até estava me esquecendo mesmo, olha só, nós estamos tão bem aqui. Coloca aí no rodapé os números. Vamos lá, o www.tvjoinville.com.br é o nosso site. Para nos achar no YouTube é muito fácil, TV Joinville, e lá você vê todos os programas da gente. Quem quiser fazer a sua sugestão de pauta, liga ou passa um WhatsApp para o 991-9209-6141. Vai falar diretamente comigo para fazer a sugestão de pauta, né? Ou através do e-mail tvjoinvilleoficial@gmail.com. Qualquer um desses canais você entra em contato com a gente. Vamos ao intervalo e retornamos para o terceiro e último bloco do programa 05. É só um instante e já voltamos. Chegamos à segunda etapa do Challenge Shaoyang de mountain bike. Estamos em Alfredo Wagner, um dos destinos mais procurados e desejados de Santa Catarina. Alfredo Wagner une tudo que o mountain bike merece. Trajetos completos para todas as categorias, tanto amador, esporte ou pro. Tem também a e-bike e a gravel. Um percurso de muita natureza e paisagens de tirar o fôlego, que vão ficar na sua memória. Você não precisa ser um atleta profissional. Basta querer fazer como a gente, curtir o mountain bike de verdade. Nós, do Challenge Shaoyang de mountain bike, aguardamos você aqui, Alfredo Wagner, então se inscreva e não fique de fora. Bom, vamos para o terceiro e último bloco. Nós falamos sobre candidatos, nós falamos sobre eleições. Quando é que vai ser a sua eleição, Luciano? Chegou na parte boa. Então, a Associação de Moradores do Bairro Glória, qual é o seu presidente, né? No dia 15 de abril, aqui na antiga Sociedade Diana, atualmente o Bailão da Michele, na Rua Colombo, nós iremos receber os moradores empresários, né, e todos os amigos que quiserem participar, de toda a cidade pode participar, da prestação de contas da gestão 2024-2026 e eleição da nova diretoria, né, da qual você é candidato. Eu sou candidato. Eleição. E o mais interessante e que eu achei espetacular, Vinícius, quando nós começamos a formar a chapa, né, nós, da diretoria passada, nós tínhamos apenas 6 pessoas. Sabe quantas pessoas apareceram para que a gente pudesse fazer a nossa chapa? 15 pessoas. Ou seja, o trabalho que nós estamos realizando dentro do bairro Glória tem gerado frutos, né? Os contatos com a prefeitura, as ruas que nós estamos conseguindo requalificar, os benefícios para o bairro estão dando certo. E tenho uma boa notícia. Para a primeira grande palestra dessa eleição, nós temos uma convidada, Vinícius. A Emily, a Cabo Emily, da nossa Polícia Militar de Santa Catarina. Ela que no Instagram tem aproximadamente 300 mil seguidores, né? Estará dando uma palestra no dia 29, no mesmo local, aí no Bailão da Michele, apenas para mulheres. E eu estarei lá nesse dia, Vinícius, me sentindo, né, como tal, porque não pode entrar homem. Então, a gente vai passar um comunicado através do Instagram da Associação de Moradores Bairro Glória, né? E ela vai fazer um formulário de inscrição que a gente vai divulgar. Em torno de 200 mulheres estarão participando dessa grande palestra que vai falar sobre a segurança da mulher, que volta na pauta, Dr. Bus, a questão, então, da Lei Maria da Penha e o feminicídio, que é uma prevenção exatamente contra essas ações. Estou vendo aqui na pauta, motorista bêbado mata 2 crianças em São Paulo. Isso me remete
a lembrança de um caso que aconteceu aqui em Joinville. Eu lembro porque eu publiquei na minha coluna do SC em Pauta, e foi um dos casos que mais me causou indignação aqui em Joinville, na área policial. Um cidadão, sexta-feira pela manhã, bêbado, num Escort vermelho, numa rua movimentada do Jardim Paraíso, foi fazer uma curva e atropelou duas mulheres, duas ciclistas. Uma estava na frente da outra. Elas estavam saindo do emprego. As duas morreram no local. Parece que uma a caminho da ambulância, mas... E ele bateu o carro ficou ali e os populares o pegaram. Chamaram a polícia prendeu, isso de manhã. Bêbado, todo mundo testemunhando que estava bêbado. Foi levado para audiência de custódia. Eu não sei se foi juíza ou juiz. Na audiência de custódia, ele foi determinado uma fiança de R$10 mil. E essa fiança foi paga. Sabe o que aconteceu com este bandido? Ele fugiu de Joinville. Matou duas mulheres trabalhadoras, duas ciclistas, e fugiu de Joinville. Mais tarde, acho que uns 3 ou 4 meses mais tarde, ele foi localizado, e é claro que estava na lista de procurados. Ele foi preso lá no Nordeste e foi trazido aqui para Joinville. Não sei se ele está cumprindo pena, acredito que sim, mas foi um caso tão bárbaro quanto esse deste bêbado que atropelou duas crianças lá em São Paulo. O Luciano tem mais detalhes sobre esse caso. Então, esse caso aconteceu essa semana, né? Onde em São Paulo, um senhor que passava por conveniências e botecos foi filmado, inclusive, né? Comprando as bebidas e saiu da sua casa cantando pneu. E logo na sequência, na quadra seguinte, ele acelerou em vez de frear numa esquina. E ele deu de frente com duas crianças que brincavam do outro lado da rua, junto com amigos e familiares. A sorte que não foi uma tragédia maior, porque as pessoas conseguiram sair, não sei como, se você ver, você vai ver o vídeo que a gente vai agora passar aí, não sei como que essas pessoas conseguiram se salvar. Mas o que me deixa indignado é a questão do dolo. Eu até estava conversando com o Dr. Buzzi, a questão é a seguinte: se uma pessoa bebe, é óbvio que ela está pronta para cometer algum acidente, né? Então, é o dolo dela, a responsabilidade dela, ela assume, né, o risco de matar alguém. Como que uma pessoa dessa, como disse o Veríssimo agora há pouco, que ela é solta por fiança? Se fosse nos Estados Unidos, ela estava no chilindró e já cumprindo uma pena de 10, 15, 20 anos. Só? No mínimo, então. Não. No mínimo. Porque não é possível, gente, que um juiz, um delegado, solte uma pessoa bêbada por fiança por um passado que ela tenha. Não pode ser assim. E a vida das pessoas que ela matou? Como é que fica? Então, esse é o grande questionamento sobre... Eu sei que houve uma mudança, está havendo uma mudança no Congresso sobre essa questão, né, de a pessoa que for pega bêbada não vai ter mais fiança para poder se liberar. Isso é fundamental, é a seriedade da justiça. Agora, nós não podemos continuar assumindo que chega lá na frente do delegado, chega na frente do juiz, o juiz olha o passado dela e diz que mesmo bêbada ela pode com 10, 5, 15 mil reais ir para casa enquanto o outro está no caixão. Isso não é possível mais. Eu até havia me comprometido com vocês que eu não iria me manifestar sobre isso, até porque eu atuo na advocacia criminal e fatos desses aí são corriqueiros. Pode ser que tu pegue um cliente. Eu já peguei vários casos desse aí e todos afiançados, né? Então, tem que mudar a legislação. A legislação assim permite e o juiz não pode agir diferente. Recentemente, um período atrás aí,
um juiz ligou para mim e disse: doutor, lhe nomeei defensor dativo e o crime é afiançável e a pessoa não tem o salário mínimo para pagar. Eu digo: doutor, parcela isso aí em 10 vezes. Parcelou em 10 vezes. E a pessoa foi solta e não pagou a fiança e voltou para a cadeia. Quer dizer, a legislação permite que o crime é afiançável, ele é obrigado a arbitrar a fiança. Agora muda a lei. A partir do momento que tiver uma lei, o juiz não pode flexibilizá-la. O juiz vai ter que cumpri-la. Eu sempre cito esse exemplo, Luciano. Os meus 3 filhos, menores ainda, crianças, foram morar com a mãe nos Estados Unidos. Estão até hoje lá. E eu sempre mantive uma regularidade de no mínimo 2 vezes por ano visitá-los. E quando a minha filha mais velha, a Luísa, tinha um pouquinho mais de idade, eu comentei com ela: puxa, que troço chato isso, a gente quer atravessar a rua, os carros lá longe já param. E ela disse assim: pai, aqui todo motorista é consciente, se ele atropelar alguém, a vida dele fica arruinada, porque lá nos Estados Unidos não existe impunidade. Agora imagine esse caso desse cara que matou 2 crianças na calçada. Eu tenho certeza, pelo pouco conhecimento, não é pouco, pelo conhecimento que eu tenho da legislação americana, é prisão perpétua. E vamos para frente. Autódromo em Joinville. Joinville tem autódromo, Adilson? Sim, tem. Teve um dos melhores autódromos de velocidade na terra do sul do Brasil. Há 10 anos aproximadamente foi obrigado a fechar, em razão da pista da reta de chegada, que era de 500 metros, onde os veículos atingiam a velocidade máxima, chegando a ultrapassar 200 km por hora. Ela chegava muito próximo a um afluente da Baía da Babitonga, e um braço ali, e tinha que recuar 30 metros e viabilizou a reta de chegada e não tinha como também modificar o início da reta. Então a família Hess, lá do meu querido amigo Marino, ele foi obrigado a encerrar as atividades do autódromo com muita tristeza no coração. Na época botava-se um grande público lá, quando tinha as provas ali, né? Eu participava ativamente lá junto com eles e a gente perdeu o autódromo. Mas lá hoje ele construiu um motódromo. Existe também uma pista para fazer manobras radicais. Motocross? De moto e também de carro. E ele fez uma arena onde existe o Bate-Car. Estive no último Bate-Car lá, passei a tarde, um público maravilhoso, mais de 10 mil pessoas lá assistindo o Bate-Car. Então é um equipamento que existe na cidade de Joinville, lá no bairro Paranaguamirim. Aquilo foi um patrimônio que já pertenceu à família Albarnaz, lá do Dallas, depois o Marino adquiriu, né, onde construiu aquele belíssimo autódromo. Tivemos arrancadões, o Serjão da Sucata, Ville arrancando lá com o seu Fiat 147, mas também com o seu poderoso Ômega uma vez. Então, o autódromo de Joinville já trouxe muitas alegrias. Adilson, não era um motoclube, era lá no autódromo, lá no Paranaguamirim. Como é que é o apelido do Marino, nosso amigo grande pessoa? O apelido dele da cerveja lá? O Marino da Malta, né? Marino da Malta. Ele tinha distribuidora da Malta. Em Santa Catarina. Ele era o maior vendedor, a maior distribuidora de Malta do Brasil. Então tinha grande pessoa. Mas qual é o problema do autódromo Joinville, Luciano? E neste final de semana passado, nos dias 4 e 5 agora de abril, aqui na Expoville aconteceu um evento de carros, e aconteceu juntamente e simultaneamente uma parte voltada às manobras radicais, aqui na Expoville, nos fundos da Expoville. E eu, como presidente da Associação de Moradores, com o telefone do lado, comecei a receber diversas mensagens sobre o que estava acontecendo na Expoville. E eu achava estranho, porque o barulho estava aqui dentro de casa também. E acabei me dirigindo ao nosso amigo Luciano da Expoville, que é o administrador lá da Expoville. Um grande abraço a ele, que aliás nos confessou que tem mais de 140 eventos previstos aí para 2026, né?
É uma coisa simplesmente espetacular. O turismo de negócios, os grandes eventos, retornando a Joinville após a pandemia com muita força. E isso faz com que gire a economia na nossa cidade. Mas retornando a essa questão do autódromo, aí acabei conversando com ele sobre o que estava acontecendo lá. Ele me falou que era um evento de carros e tinha manobras radicais. E expliquei para ele que, infelizmente, o evento desse tipo não poderia estar acontecendo ali em função do enorme transtorno que estava causando aí aos moradores dos bairros, que no final de semana, do bairro, que aos finais de semana querem sossego, querem descanso, tem os idosos, tem as crianças, enfim. Mas e aí eu sugeri, né? Então nós vamos começar a batalhar, Dr. Buzzi, por um autódromo na cidade, que se não tem um local apropriado, temos que buscar. Nós temos aí uma montadora aqui do lado, que é a GM, né? Nós temos a Tupi. É a fábrica de motores. De motores. Montadora. Montadora está lá em Gravataí. Não tem problema. É de carros, né? Temos a Tupi montadora também, aliás, não. Fábrica de blocos de motores, que e pode, cabeçotes, entre outras, buscar um apoio maior por fora, para a gente criar na nossa cidade de Joinville um autódromo, até porque hoje nós temos aí mais de 400 mil carros e na nossa cidade, registrados, né? E todos os grandes eventos de veículos que acontecem aqui lotam. Então nada mais justo que Joinville começar a pensar daqui para frente um pouquinho, um grande autódromo voltado a esse tipo, não só esse tipo de evento, como outros importantes. Mas sobre esse tipo de evento já existe um equipamento, já existe um espaço disponível. Lá no Autódromo Cidade de Joinville. Mas ele tem arquibancada, mas aqui na Expoville tem. Mas é por isso que eu estou falando, nós temos que buscar uma melhoria, um produto melhor para trazer turistas de fora para que possam ficar na cidade. Nós temos que observar o turismo de eventos, nós temos que analisar o entorno. O quanto o comércio fatura com um evento dessa envergadura. Foi aqui na Expoville. Vai lá no final de semana, lá no Autódromo do RES, lá no Paranaguamirim. Todos os finais de semana tem evento. Não tem arquibancada, mas o povo se comporta de uma forma muito confortavelmente e aplaude de pé todas as manobras, todos os eventos, todas aquelas peripécias que eles fazem. Você já viu o Chevette? Eles vêm lá com aquele Chevette bonito, eles rodam, aceleram, até estourar os pneus. Isso acontece lá, aqui em Joinville. Então não vamos construir uma ponte sem o rio. Já existe o autódromo aqui na cidade de Joinville. Por falar em turismo, nessa entrevista que o Luciano fez com a doutora Cleusa Coral, ela falou e confirmou, né, Luciano, que o hospital é responsável, o Hospital de Olhos Sadala Mingani, é responsável pelo que ela chamou de turismo hospitalar. E eu tenho o orgulho de dizer de que eu fui o primeiro a abordar esse assunto na imprensa. O doutor Amir, marido dela, foi entrevistado pela Dr. Emir. Foi entrevistado pela Sabrina lá na TV, na época RIC Record, e eu fazia um comentário para a Record News depois da gravação do Balanço Geral. E me chamou a atenção que o doutor Emir falou de que o hospital contribui exatamente para esse turismo de médico, que muitas pessoas vinham para Joinville, se hospedavam aqui, ficavam um dia, 2 dias, porque precisavam fazer exames e aguardar o resultado para o dia seguinte. Isso era uma fonte de turismo muito grande. E pela primeira vez, isso é questão de 6, 7 anos, e pela primeira vez eu publiquei isso e está confirmado. Joinville é um centro de hospitalar. Pessoas vêm do exterior para consultar aqui no Hospital de Olhos Sadala Mingani. Bom, para finalizar, vou chamar os nossos apoiadores. A Favreto Painéis tem mais de 12 mil pontos na região sul do Brasil e os melhores painéis com as melhores visibilidades. E eu? Quem quiser buscar o outdoor aqui da Favreto, é só dar uma ligadinha ali pro 30850095. Aliás, são painéis incríveis, luminosos,
de LED muito bem estruturados. Eu tenho acompanhado o trabalho do Gilson, que cresceu muito aqui na nossa região do sul do Brasil. E também a Ação Contabilidade do Diogo, né, que ela faz a gestão contábil e financeira da sua empresa. E pode contactar com eles lá no 3026-8947, doutor Buzzi. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até esse momento, e pedindo mais uma vez, agradecendo mais uma vez o apoio cultural da AGIDEV, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Lá você consegue mandar fazer a sua caneca, seus botões, camisetas, chaveiros, cadernos. Faça o seu brinde com a AGIDEV. Dê uma ligadinha lá pro 47-3436-3126 e faça o orçamento. Muito bem, chegamos ao final do programa 05. Vamos ter novidades em breve. E mais uma vez repita, Luciano, como quem está nos assistindo pode se registrar no canal aqui para aumentarmos o número de seguidores. Então, gente, quanto mais vocês indicam e compartilham o nosso programa, ele vai chegando para mais gente na nossa cidade, na nossa região, né? Então, é importante que todos possam nos ajudar nesse momento. É um programa que ele tem a intenção de ajudar a nossa região e, lógico, com a participação de todos vocês. Busquem no YouTube TV Joinville e vão lá ver os programas direto ao ponto. E também no Facebook TV Joinville e no Instagram TV Joinville Oficial. Vocês podem fazer o contato com a gente através do WhatsApp 479-9209-6141. Façam a sua sugestão de pauta e a partir do próximo programa, Veríssimo, nós estaremos recebendo aí as mensagens dos nossos internautas. Prepare o seu celular, prepare o seu sorriso, né, doutor Buzzi? Nós já temos 2 aí que já enviaram. Já tenho aqui, acabei de receber alguns já também. Muito bem, como dizia aquele tradicional apresentador lá do Rio Grande do Sul, até o próximo programa, amigos de todos os rincões. Até lá. Um abraço. Cidade